não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí pessoal do canal, tranquilo? Então, a gente ainda quer fazer o sorteio das 3 canecas do professor Olavo de Carvalho aqui no nosso canal. Mas para isso a gente tem que chegar a 120 mil inscritos no canal. Então compartilhe, comente, curta. Mande nosso canal para os seus amigos, parentes, para todo mundo se inscrever e a gente chegar a 120 mil inscritos. Apoie o nosso canal, quem tiver condições, para a gente continuar aí no YouTube, no Telegram e também no Instagram e Twitter. Sempre trazendo conhecimento e falando a verdade aí para todo o Brasil e para o mundo. Valeu, tamo junto. Fique com o vídeo. Forte abraço. Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! E contar para vocês alguns episódios da minha vida que ajudam a colocar na devida perspectiva tudo isso que eu estou fazendo neste curso. E é só por isso que eu estou contando, evidentemente. Não por achar que seja uma vida de excepcional importância. Bom, para mim é, porque é a única que eu tenho. Mas porque elas explicam em grande parte o que nós estamos tentando fazer neste curso. Então, em meados dos anos 70, isto é, 40 anos atrás, eu tinha uma livraria em São Paulo, a livraria Zipac, a qual parece que existe ainda, em parceria com o então diretor da revista Planeta, Luiz Pellegrini. E um dia ele chegou para mim e disse: eu quero comprar a sua parte na nossa sociedade. Eu perguntei por quê. Ele disse: porque você é o pior sócio do mundo. Eu disse: mas por quê? Ele disse: não é simples, as pessoas chegam aqui na livraria e perguntam: que livro eu devo ler sobre teosofia? Você responde: nenhum. Que livro eu devo ler sobre UFOs? Você responde: nenhum. E assim por diante. Assim não dá, né? Então eu falei: pensando bem, você tem razão. Ele me fez uma oferta até generosa, eu aceitei. E com o dinheiro que eu obtive disso, eu montei uma escola, que era a Escola Júpiter, onde dava cursos de astrologia, de simbolismo, religiões comparadas, de arte, etc, etc. E por onde passaram vários professores ilustres, como a Dora Ferreira da Silva, o Inácio da Silva Teles, Michel Weber, Adriano Colangelo e muitos outros. A escola durou algum tempo, depois teve alguns problemas financeiros, e por volta de 1980, quer dizer, vai fazer 37 anos, eu a fechei. Mesmo porque, tendo ali exercido a profissão de astrólogo por um pouco menos de 2 anos, profissão que, aliás, no Brasil é uma profissão legal e regulamentada, eu havia chegado à conclusão que as técnicas em uso na astrologia criavam mais problemas do que resolviam, e apesar de elas terem obtido alguns sucessos espetaculares, e creio que a reportagem que a Veja fez comigo na ocasião demonstra isso suficientemente, quando daquela análise do horóscopo do Fernando Gabeira, tá certo, onde eu, sem saber quem é o camarada, descrevi toda a vida dele ali, os episódios principais, vamos dizer que traços principais de caráter, né? Apesar disso, me parecia que as técnicas astrológicas eram muito toscas, muito nebulosas, muito confusas, e que não seria muito honesto continuar utilizando profissionalmente técnicas nas quais eu não podia confiar 100%. Isso quer dizer que eu parei a leitura de mapas astrológicos, vai fazer 37 anos, e eu continuei estudando o assunto, para ver se conseguia introduzir um pouco de ordem naquela confusão. Vocês que nunca estudaram o assunto, vocês não têm ideia do que é a barafunda de opiniões astrológicas, não só agora, mas ao longo dos tempos. Se você estudar os clássicos da astrologia, como Morand de Villefranche, Jerônimo Cardano, Guido Bonatti, etc., você vai ver que isso aí já é uma confusão que já viu no tempo da Grécia e Roma. Cada um diz uma coisa diferente, e é uma espécie de vale tudo, de modo que tudo acaba ficando por conta do mero talento individual do astrólogo, se algum ele tiver.
No entanto, a existência do fenômeno astrológico, isso é, de alguma relação entre as posições dos planetas, dos astros no céu e os acontecimentos terrestres, me parecia uma evidência. Aliás, evidência que sempre foi aceita durante toda a história da Igreja Católica, mesmo pelos piores críticos da astrologia, como o próprio Santo Agostinho, que tinha horror do astrólogo, reconhecia que o fenômeno existia, e Santo Tomás de Aquino e Dan Scott e outros. Isso aí, para todos os escolásticos, era uma obviedade que não precisava ser discutido. O que se podia ser discutido era exatamente o ponto que eu estava discutindo. Quer dizer, a atividade preditiva e analítica dos astrólogos. Isto sim pode ser discutido. Então, logo eu fechei a escola Júpiter, eu comecei a dar cursos particulares, tinha um monte de alunos, era um negócio que fazia um certo sucesso. E até que um dia me apareceram os alunos dizendo que nós tínhamos, na época, todos nós tínhamos muito interesse por religião comparada, simbolismo, esoterismo, essa coisa toda. E vieram me contar que existia uma tarika, uma organização esotérica islâmica em Campinas. Eu achei que era treta e não liguei. Mas continuaram insistindo. E um dia me disseram, não, agora eles têm uma sede aqui em São Paulo, estão convidando você para ir lá visitar. E tanto insistiram que eu falei, tá bom, vamos lá. Quando eu chego lá, estavam 80% dos meus alunos lá. Quer dizer, eles já tinham se infiltrado ali no meio, cooptado todo mundo. Eu vi aquilo, fiquei aterrorizado, falei, bom, agora tem que manter aqui um low profile para ver se entendo o que está acontecendo, né? E continuei frequentando aquela porcaria enquanto investigava. E fui descobrindo que os chefes da coisa, uma dupla de irmãos originários da Índia e nacionalidade britânica, já eram conhecidos picaretas, estelionatários, já amplamente denunciados na Inglaterra, e que estavam então expandindo as suas atividades na América Latina, mais especificamente Argentina e Brasil. Havia muitos argentinos no meio da coisa, inclusive o chefe da banda no Brasil era um argentino. À medida que fui descobrindo o que se passava ali, eu acabei, por uma série de circunstâncias que não vem ao caso, acabei denunciando a coisa ao Ministério Público e houve então um inquérito, um escândalo nacional, um negócio apareceu no Jornal Nacional, a Polícia Federal invadiu a sede dos caras, o sujeito teve infarto, e foi uma desgraça, né? Tanto que até hoje os caras têm horror de mim, eles me veem e saem correndo, falam, não, é o diabo, né? E o inquérito se complicou de tal maneira, eram 16 volumes de 1000 páginas cada um, que ninguém entendia mais nada, claro que o inquérito não ia dar coisa nenhuma, mas pelo menos teve o mérito de afastar esses sujeitos do Brasil durante alguns anos. Já devem ter voltado e devem estar os seus sucessores, porque os chefes da coisa, ambos já morreram. E um dos camaradas que me ajudaram a entrar na pista da história desses bandidos foi um sujeito chamado Martin Lings, que era um ex-chefe do Departamento de Manuscritos Orientais do Museu Britânico. Eu escrevia ele, como escrevia muitas pessoas, escrevia dezenas de pessoas que me pareciam poder ter alguma informação útil a respeito. E comecei a trocar figurinhas com Martin Lings e com outros estudiosos da área, como William Stoddard, que é do Canadá, o Rama Kumaraswamy, filho do célebre Ananda Kumaraswamy, que foi diretor do Museu de Arte de Nova York. E muitos outros, o Seyyed Hossein Nasr e muitos outros. Né? Seyyed Hossein Nasr tinha sido ministro da Cultura no tempo do Reza Pahlavi, no Irã. Ele estava então exilado nos Estados Unidos, onde era professor da Universidade George Washington. E eu vivia incomodando essas pessoas com perguntas, e um dia o Martin Lings disse para mim, olha, depois que você teve esta experiência com esta organização, que se dizia Sufi, ou seja, esoterista islâmico, e que é evidentemente um bando de farsantes, seria bom você ter uma experiência do sufismo autêntico, que ele então dizia representar como segundo no comando, ou Muqaddam, da tarika chamada Mariamia, em homenagem à Nossa Senhora, fundada por um cidadão suíço, Fritjof Schwann, que tinha recebido as suas iniciações na Argélia, do Sheikh Ahmed El-Alawi, que era uma figura célebre. E
Schuon tinha voltado da Argélia no meio dos anos 50 com a seguinte promessa: eu vou islamizar o Ocidente. E, bom, dito e feito, né? Mas na Tariqa você ingressava, nessa Tariqa especificamente, né, você ingressava independentemente da sua religião, porque o Schuon orientava grupos de várias religiões, islâmicos, cristãos, budistas, etc, etc. Um dos fatores que me alertaram para o caráter específico dessa Tariqa foi o encontro que eu tive com Martin Lings em Lima, Peru, quando de um congresso de religiões comparadas, no qual havia vários representantes de várias tradições religiosas, um budista, um cristão ortodoxo, um protestante, um católico, etc. Um católico era o famoso padre Raimundo Panikkar, que escreveu vários livros importantes, um padre indiano. E eu ouvia todas aquelas conferências e um dia o Martin Lings disse: olha, hoje lá no meu apartamento, nós estávamos todos no mesmo hotel, Hotel Cridion, em Lima. Aliás, ali havia uma inflação desgraçada que na hora de pagar a conta, eu enchi 3 caixas de sapato de dinheiro, pagar a conta de 4 dias. 3 caixas de sapato cheio de dinheiro peruano, toma lá, pagamento. Então, convidou para essa noite no meu apartamento no hotel, nós vamos ter uma reunião da Tariqa. Eu chego lá, estavam lá todos conferencistas, quer dizer que eram todos membros da Tariqa, todos discípulos do Fritjof Schuon, né, atuando publicamente em nome das suas diversas religiões, mas evidentemente sob a direção de um sheik, um mestre que permanecia islâmico, evidentemente. E eu topei então ingressar na Tariqa. Marcamos um encontro. Então o Fritjof Schuon não estava mais na Suíça, ele estava aqui nos Estados Unidos, no estado de Indiana, e marcamos um encontro. E eu cheguei lá, recebi os ritos de agregação e entrei na Tariqa, onde logo arrumei encrenca, evidentemente a coisa não era nada do que eu podia imaginar. Eu imaginei que ia chegar, encontrar um velhinho assim varrendo a sede da Tariqa, e a gente ia tocar um papo e tal. Eu cheguei lá, um negócio todo burocrático e hierárquico, quando você... Era um ambiente mais artificial e insincero que você podia imaginar. Então, desde o primeiro dia eu já não gostei do negócio e já voltei para o Brasil pensando: ih, onde é que eu fui amarrar meu burro? A sorte é o seguinte: o ingresso na Tariqa não tinha nada a ver com a conversão islâmica. A conversão islâmica é feita através de um ritual público, onde você reúne a congregação numa mesquita e você faz a chamada declaração de fé. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Quer dizer, só Deus é Deus e Mohammed é o seu mensageiro. Publicamente, com a intenção de assumir um compromisso. Eu nunca fiz isso nunca me aconteceu, mesmo porque o Schuon, muito cioso de preservar o segredo da sua Tariqa em face da curiosidade dos religiosos exotéricos, da religião popular, nos proibia de frequentar mesquitas, né? Então, claro, eu violei essa proibição algumas vezes por curiosidade, queria saber como é que é. Mas isso foi tudo. Esse foi todo o contato que eu tive com o exoterismo islâmico. Então, o próprio Martin Lings, em correspondência, me explicou: não se trata de maneira alguma de você abandonar a Igreja Católica, isso é o que nós chamamos, tecnicamente, uma oportunidade espiritual. Mais ou menos no sentido em que Thomas Merton praticou a ascese budista durante anos, sem jamais se converter ao budismo, sem deixar de ser um monge católico. Então a questão, vamos dizer, da religião exotérica não entrava em discussão ali. Quer dizer, esoterismo é outra coisa. Ao fim de alguns meses, eu já tinha perdido totalmente a confiança, não nos conhecimentos espirituais do Fritjof Schuon, que são absolutamente inegáveis, e os livros dele estão aí para comprovar, mas no seu discernimento espiritual, que não me parecia, discernimento psicológico, que não me parecia de maneira alguma suficiente para ele dirigir pessoas. Uma coisa é você escrever livros, dar explicações teóricas, outra coisa é você ser um mestre espiritual que vai dirigir alma por alma. O Schuon, do ponto de vista do discernimento espiritual, me parecia um sujeito totalmente tapado, porque se cercava de um bando de picaretas, confiava nas pessoas erradas, e tão logo eu cheguei lá, tão logo fui aceito na Tariqa, ele me nomeou Muqaddam para o Brasil, representante para o Brasil. Eu falei: mas como? Eu acabei de chegar, não entendo nada do negócio, né? Já me pareceu uma coisa meio estranha. Além de me nomear Muqaddam, ele, em vez de passar as instruções para mim, passava para um outro sujeito
despertando então ambição, rivalidade, criando um ambiente absolutamente infecto, né? Depois de alguns meses eu comecei a ficar com o saco cheio daquilo, escrevi umas cartas mal criadas, evidentemente. Eu fui banido da Tarica, fui expulso da Tarica, o que foi uma sorte, porque Tarica você só pode entrar, você não pode sair, só pode ser saído. Então eu, de certo modo, involuntariamente provoquei a minha própria saída, que era exatamente o que eu queria. Ainda assim, tendo em vista o débito intelectual que eu sempre reconheci com o Schwon, que eu aprendi muito com os livros dele, eu durante 20 anos não abri minha boca para falar mal dele, né? Então logo nós saímos, o Schwon e o círculo dele ficaram com medo de que a gente aprontasse alguma coisa contra eles, não íamos aprontar nada, nem tínhamos meio de fazer, mas nós soubemos que o procedimento regulamentar dessa Tarica, quando tem algum inimigo, algum traidor, uma coisa assim, o procedimento normal era fazer um assédio judicial em torno do cara. Então, vários casos estão documentados, alguns deles no livro da Marie-France Jamme, Esoterismo e Ocultismo em torno da René Guénon, tem lá algumas histórias desse tipo, histórias escabrosas. E fizeram a mesma coisa comigo. Felizmente, eles tinham pouquíssimos membros no Brasil, não dá para fazer mais de um processo. O processo me manteve ocupado durante 6 anos, gastei uma fortuna. Ainda os meus advogados todos deram azar. O primeiro advogado ficou louco, até hoje não sei o que aconteceu, e puxou um revólver ameaçando 2 testemunhas minhas, saiu correndo pelo corredor. Eu tive que ir no juiz, falei, juiz, preciso trocar de advogado. Troquei. O segundo advogado teve um infarto e ficou inutilizado. Eu troquei de advogado pela terceira vez, o terceiro advogado teve outro infarto e morreu. Daí falei, bom, agora vou arrumar um advogado jovem. Peguei, era o genro desse mesmo advogado, que era o Mário Saad. Arrumei o genro dele, que era um jovem judeu, fortíssimo, não sei o que, Alexander. E o Alexander ganhou o processo, nós saímos limpos, mas é o que diz a Simone Weil para o réu inocente. O simples fato de você ser processado já é um castigo, porque é humilhação, é despesa, é perda de tempo, é angústia, etc. É assim, a revolta de você ver 8 testemunhas mentindo contra você, e eu só escapei do negócio porque eu tinha provas documentais. Então, em face da prova documental, o testemunho cessa de valer. A coisa me deu tanto trabalho que no fim eu não quis devolver a eles uma queixa de denunciação caluniosa. Falei, não, acabou o negócio, vamos esquecer. Então, foi a partir dessa época que eu decidi rever todos os meus conceitos, e eu cheguei à seguinte conclusão. Falei, escuta, agora não tem mais guru, eu não quero mais saber de ninguém me orientando para nada. Agora é eu mesmo e Deus, eu vou ter que me virar sozinho. E foi aí que eu comecei, vamos dizer, a somar as minhas conclusões de tantos anos de estudo e de experiência, que até então tinha um caráter meramente exploratório e experimental. Isso fazia pelo que dizia o apóstolo, experimentar de tudo e ficar que é bom. Falei, bom, então já tive agora 30 anos de experiência, está na hora de começar a somar, né, dividir e ver o que é bom para a gente manter. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.